Vou dar a volta aqui para que eu faça o fuxico, então eu consigo fazer o tamanho certo da minha abóbora, tá? Então, no caso aqui, eu teria que arrumar uma tampinha ou um pote do tamanho onde eu fiz a marcação. Ele vai fazer outro gominho. Aqui eu vou fazer mais um gominho aqui e outro aqui, tá? E vou fazer outro aqui e outro aqui. Fazendo o mesmo processo, entrando aqui por cima e saindo aqui por baixo, nessa marcaçãozinha. Quando eu terminar de fazer todos os gominhos, eu venho aqui em cima e vou arrematar aqui, ó, onde tem esse franzidinho, vou arrematar bem firme, depois de puxar ele bem, tá? Então, eu vou fazer os outros gominhos.